Tá, então vamos ver como aplicar regressão linear simples para lidar com esse problema de classificação de flores. Então o objetivo é, dada a equação linear para estimativa da espécie, essa equação linear é representada como y chapéu igual a beta 0 mais beta 1 vezes x1, determinar os parâmetros beta chapéu e beta chapéu 1 que minimizam o erro quadrado. Então aqui a gente tem que chamar a atenção para algumas coisas. Esse circunflexo em cima da letra do símbolo, a gente chama de chapéu, né? Circunflexo. E ele representa, no caso aqui do y, que isso é uma estimativa, que não é o valor real, é um valor aproximado. Beta 0 e beta 1 são parâmetros que serão determinados. E da mesma maneira, beta chapéu 0 e beta chapéu 1 também são parâmetros estimados. X maiúsculo pode representar um vetor de características, mesmo que seja um vetor contendo apenas um elemento. Ele está aqui para representar uma variável e não um valor específico daquela variável. E lembrando que nós queremos minimizar o erro quadrado, né? E esse erro quadrado aqui vai ser representado por essa equação, que aqui nós temos a sigla em inglês, RSS, que representa a soma dos quadrados dos resíduos, né? Então, essa soma, ela na verdade é representada aqui matematicamente como um somatório que vai da primeira amostra até a amostra índice n, e nós subtraímos o valor real do y, ou seja, o valor real que nós estamos querendo estimar, menos o valor estimado e elevamos ao quadrado. Então, se você quer obter a categoria 1 e obteve, ao invés de obter o número 1, você obteve 0,95, então ocorreu um erro aí de 0,5. Então, nós podemos subtrair 1 menos 0,5 e elevar ao quadrado. Por que elevar ao quadrado? Então há várias motivações para isso. A principal motivação é que a gente poderia também ter um erro negativo, por exemplo, se nós quiséssemos obter o valor 1 e o valor estimado fosse 1,05, quando eu subtraísse 1 menos 1,05, eu teria menos 0,5. E na soma isso poderia causar uma anulação do erro, de forma a nos enganar, achando que o erro acumulado era zero. O outro motivo de elevar ao quadrado é porque a função quadrática ela nos permite aplicar otimização e encontrar um mínimo global, né, o erro mínimo global. Mas o que é que a gente conhece da matemática que nos permitiria calcular o mínimo, né, dessa função de erro? Agora nós temos duas funções aqui, tá? Nós temos uma função que é o y chapéu igual a beta 0 mais beta 1 vezes x1. Isso é uma função. Seria a nossa função que nós queremos aprender quais são os parâmetros beta 0 e beta 1 que melhor descrevem esse conjunto de dados, para estimar qual é o rótulo da função. Então, isso é um problema de regressão. Então, vale aqui ressaltar que uma diferença fundamental entre classificação e regressão é que na regressão nós estamos buscando determinar o valor exato, ou o mais próximo possível do exato. E na classificação, como o nome está dizendo, nós pegamos aquele valor aproximado e categorizamos eles, atribuímos esse valor obtido na regressão a uma determinada categoria. Então a primeira função é a função do y, a função que vai descrever a reta. A segunda função é a função do erro, que aqui está sendo representado por RSS. E o que nós queremos? Nós queremos reduzir o erro, nós queremos minimizar o erro. E o que é que nós conhecemos na matemática que pode ser utilizado para minimizar uma função? As derivadas. Então, como é que nós minimizamos a função RSS? Nós calculamos as derivadas parciais, aqui representadas na última linha do slide. Nós calculamos as derivadas parciais em relação a cada uma das variáveis em questão. Então, eu não vou entrar aqui nesse slide como é que faz esse cálculo. Se você quiser saber como faz, você põe aí no comentário que a gente faz um vídeo só explicando como é que calcula a derivada parcial dessa função da soma dos quadrados dos resíduos.
Assim, o objetivo se converte em calcular as derivadas parciais de RSS em relação a beta 0 e depois em relação a beta 1. Então, nós calculamos as derivadas parciais, igualamos a zero, calculamos a equação e determinamos beta 0 estimado, beta 1 estimado. Assim, nós teremos, então, um sistema de duas equações e duas incógnitas, né? As incógnitas são beta 0 e beta 1. Então, nós temos uma equação para a primeira derivada parcial, uma equação para a segunda derivada parcial. Então, se eu tenho duas equações e duas incógnitas, eu posso formar um sistema de equações lineares, né? Para resolver esse problema. Então, aqui está como um exercício você calcular essas derivadas parciais. Mais uma vez, se você tiver interesse em como fazer isso, você me fala aí nos comentários que a gente põe um vídeo sobre isso. Então, após calcular as derivadas parciais, nós vamos obter um sistema de equações em que nós temos duas equações e duas variáveis. Observe que aqui eu estou colocando propositadamente esse sistema de equações na sua forma matricial, que nós temos as variáveis independentes, as variáveis dependentes, e aqui desse outro lado da equação nós temos o que vai estar lá na equação para a gente resolver, né? O outro lado da equação, a variável que é considerada a variável dependente, o y. E eu coloquei aqui na forma matricial justamente para deixar claro que, embora essas equações elas tenham somatórios, elas são podem ser implementadas de modo vetorial, e isso é muito útil para acelerar o processamento, né? Quando você está programando em algumas linguagens que se beneficiam dessa forma matricial de escrita. A gente vai falar mais um pouco sobre isso quando mostrar o código. Um segundo exercício que você pode fazer, né, exercitar aí, é resolver esse sistema de equações do slide anterior na mão, para exercitar a matemática da coisa. Também, se você não souber e quiser saber como é que faz isso, posta aí nos comentários que a gente vai postar um vídeo só sobre isso. Então, as estimativas dos parâmetros beta i estimados podem ser obtidas como segue. Então, isso aqui já é o resultado do sistema de equações. Então, o beta 1 é obtido por n vezes o somatório de 1 até n, multiplicando xi vezes yi, né? Xi é a característica, yi é o valor real, é o rótulo real daquela característica, né? No caso, por exemplo, se a gente está separando pétala de íris versicolo e íris virgínica, sendo íris versicolo y igual a 1 e íris virgínica y igual a menos 1. Aí x seria o comprimento da pétala, aí x pode ser, digamos, 5 centímetros e 3 centímetros. Aí você faz esse somatório multiplicando e multiplica por n aqui. Aí depois você subtrai isso das somas separadas e multiplicadas de x e de y dividido pelas somas quadráticas, subtraindo a soma quadrática de x menos a soma quadrática de y. Então, aqui no primeiro caso está multiplicado por n, no outro caso não está multiplicado por n. Aparentemente tem um erro aqui, isso deveria ser y. Vou checar e colocar depois nos comentários. Então, beta 0 é igual a agora, observe que aqui em cima do y a gente tem um traço, ao invés de um circunflexo. Esse traço indica que esse y é o valor médio, né, o valor médio das amostras. E aqui também o x tem um tracinho em cima, isso indica que é um valor médio. Então, isso é uma maneira de simplificar a equação, para a gente não precisar escrever muita coisa. Mas x barra é o x médio, y barra é o y médio. Agora, quando nós pegamos os valores reais, os y's reais que a gente tem lá no arquivo CSV, e os y's estimados, e colocamos isso no gráfico, observe que os valores reais eles estão bem separados, bem distintos, né? Mas só que, porque a gente tem 1 e menos 1, mas só que os valores estimados seguem uma reta. Por quê? Porque a gente calculou a equação da reta. Então, o melhor que a gente conseguiu fazer foi isso, para fazer a regressão dos dados com regressão linear. Então, o próximo passo é avaliar quão bom foi o resultado, né? Isso vai ser visto no próximo vídeo.